Você já teve a sensação de que há mais no mundo do que aquilo que conseguimos ver fisicamente? Que por trás da cortina da vida cotidiana existe uma realidade espiritual mais profunda? Muitas vezes, esse tipo de percepção nos aponta para um dom raro e precioso, o dom do discernimento. Aqueles que o possuem não são apenas intuitivos, mas espiritualmente afinados, equipados para perceber a verdade, distinguir entre o que é de Deus e o que vem das trevas, e navegar pelas batalhas invisíveis do coração e da alma. Esse dom não é apenas um julgamento aguçado ou uma intuição aguçada. O discernimento é um dom divino, como nos ensina São Paulo em 1 Coríntios 1:2, 1:0, onde ele fala sobre a capacidade de discernir os espíritos como uma manifestação do Espírito Santo. O discernimento é um presente dado por Deus, como uma espécie de bússola espiritual para guiar seus filhos a separarem o sagrado do profano, o puro do impuro. Não é uma habilidade que podemos desenvolver apenas com esforço humano, é uma graça concedida a quem se aproxima de Deus com humildade e busca uma conexão profunda com Ele, como escreveu o Papa Francisco. Deus não impõe seus dons de maneira forçada, mas os oferece àqueles que, com o coração aberto, desejam mais de sua presença. No entanto, com o dom do discernimento, vem também uma grande responsabilidade. Aqueles que têm esse dom frequentemente veem e sentem coisas que outros não conseguem compreender, carregando o fardo único de serem guardiões da verdade e condutores da sabedoria divina. Essa responsabilidade é elevada, e quem a recebe deve caminhar com seriedade e humildade, pois o discernimento exige coragem para enfrentar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Para aqueles que sentem que Deus está chamando para essa compreensão mais profunda, o caminho começa com um desejo sincero e constante. O Senhor nos diz em Mateus 7:7, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei, e a porta vos será aberta. O dom do discernimento, como todos os dons espirituais, é uma bênção divina, mas requer um coração comprometido em buscá-lo. Não é um dom para os indiferentes ou os que se interessam de forma superficial. Ele é dado àqueles que são fé inabalável, se entregam ao plano de Deus, dispostos a alinhar todas as suas ações à sua vontade. Você sente esse desejo queimando em seu coração? Sente. De alguma forma, algo mais está sendo revelado a você. Isso pode ser o primeiro sinal de que Deus está te chamando para um nível mais profundo de discernimento. Permita que esse desejo te guie mais perto dele. E não se esqueça, o discernimento não é apenas para nosso benefício pessoal, mas para servir ao reino de Deus. Se você já sente esse chamado, não ignore. Deus está guiando você em uma jornada de discernimento. E Ele está ao seu lado a cada passo do caminho. O dom do discernimento começa com uma chama interna, um desejo profundo e incontrolável de entender mais, de ver o que é invisível aos olhos comuns. Esse desejo não é passageiro ou superficial, é uma ânsia espiritual. Uma chama que arde no coração de quem Deus está chamando para algo mais profundo. Esse desejo é o primeiro sinal do dom de discernir, e não é algo que surge por acaso. Ele é plantado por Deus. Um desejo que cresce e se intensifica, revelando o que está por vir. Jesus nos diz em Mateus 7:7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês.
O desejo pelo dom do discernimento é a primeira busca de algo mais grandioso. É uma busca espiritual que vai além da curiosidade ou do desejo de entender o mundo. Trata-se de uma busca pela verdade de Deus, pela clareza divina num mundo muitas vezes turvo. Esse desejo não é comum. É um chamado divino para aqueles que têm um coração disposto a pagar o preço de uma vida dedicada a Deus. Como diz São Paulo em 1 Coríntios 1:4-1, devemos buscar com empenho os dons espirituais. No entanto, esse não é um desejo egoísta. O dom do discernimento não é dado para nosso próprio benefício ou para satisfazer nossas vontades, mas é um presente para o serviço do reino de Deus. Muitas vezes, esse desejo se manifesta como um vazio que nada deste mundo pode preencher. As coisas que antes nos satisfaziam já não têm o mesmo efeito. Essa transformação no coração é a marca de quem está sendo chamado para mais do que o simples viver cotidiano. A busca pelo discernimento torna-se um desejo de Deus. Não apenas um desejo de entender ou controlar, mas de estar mais conectado à sua vontade. Deus nos pede que nos aproximemos dele com fé inabalável e uma busca sem reservas. Como vemos em várias passagens bíblicas, é como se estivéssemos em uma jornada e o desejo de ver o mundo como Deus vê torna-se nossa motivação diária. Mas o desejo por discernimento também traz desafios. Quando sentimos esse chamado, pode ser fácil duvidar de sua autenticidade. Podemos questionar: isso é realmente o que Deus quer de mim? Mas esse desejo não desaparece. Ele persiste e nos leva a uma busca mais profunda. Uma que exige paciência e perseverança. À medida que buscamos o discernimento, nossa fé é refinada como se disparo, Lewis disse. Se encontramos em nós um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. É nesse desejo ardente, nas perseveranças da busca, que o discernimento começa a se revelar. Deus coloca em nós um anhelo que só pode ser satisfeito na sua presença. Esse desejo é o primeiro passo para o entendimento espiritual. Um passo que nos aproxima da plena vontade de Deus para nossas vidas. Se você sente esse desejo queimando em seu coração, saiba que é o Espírito Santo que está movendo você para um nível mais profundo de discernimento. Não ignore essa chama. Ela é o caminho para descobrir o propósito divino em sua vida. Enquanto a maioria das pessoas navega pela vida percebendo apenas as camadas físicas da realidade, como as paredes, os móveis e os rostos ao redor. Aqueles que possuem o dom do discernimento são capazes de perceber muito mais. Eles têm uma sensibilidade espiritual única, uma capacidade de perceber as realidades invisíveis que nos cercam. Isso não é algo que pode ser cultivado por esforço humano, é uma dádiva divina, dada pelo Espírito Santo. Essa sensibilidade espiritual se manifesta de várias formas. Às vezes, pode ser um pressentimento de que algo não está certo, de que uma situação ou uma pessoa está sendo influenciada por forças espirituais que não podemos ver. Outras vezes, pode ser a sensação palpável de que a presença de Deus está perto, ou até mesmo o peso espiritual que sentimos quando estamos em um ambiente carregado de tensão espiritual. As Escrituras nos lembram constantemente de que vivemos em um mundo que contém duas realidades, a física e a espiritual. Em Gênesis 32, 1-2. Vemos um exemplo impressionante dessa dualidade quando Jacó encontra
os anjos de Deus. Ele não os vê apenas com os olhos, mas sente a presença espiritual deles ao seu redor. Esse é o poder do discernimento, nos ajudar a perceber e a sentir o que está acontecendo no reino invisível, nos dando a capacidade de entender o que a maioria das pessoas não consegue perceber. Quando uma pessoa com o dom do discernimento entra num ambiente espiritualmente carregado, ela pode sentir uma pressão ou uma pesadez no espírito. Essa é a maneira como o Espírito Santo a alerta para o que está acontecendo. Da mesma forma, quando estamos em um lugar de paz divina, sentimos uma leveza e tranquilidade que são inconfundíveis. Essa sensibilidade não é apenas para perceber as presenças divinas, mas também para detectar a ação do inimigo. Em 2 Samuel 5, 23-24, vemos como o rei Davi foi sensível ao ambiente espiritual, ao ponto de perceber quando Deus estava se movendo à frente dele, mesmo sem usar nenhuma estratégia militar comum. Ele discerniu o som do movimento nos topes das árvores como um sinal de que o Senhor havia ido à frente, preparando o caminho para a vitória. No entanto, essa sensibilidade também pode ser uma carga pesada. Aqueles que possuem o dom de discernir os ambientes espirituais muitas vezes se sentem sobrecarregados, especialmente quando estão rodeados de conflitos espirituais ou ambientes carregados de negatividade. Em momentos assim, eles podem experimentar desconforto inexplicável, sentindo-se distantes ou até isolados dos outros, mas não devemos temer essa carga. Ela tem um propósito divino. Deus nos dá essa sensibilidade para que possamos agir em oração e intercessão. Quando sentimos a pesadez espiritual, é um convite para que oremos, para que levemos o poder de Deus a esse lugar de tensão, trazendo cura e libertação. Essa sensibilidade ao ambiente espiritual, quando vivida corretamente, se torna uma ferramenta poderosa para a transformação espiritual do mundo ao nosso redor. Se você se sente frequentemente sensível a esses ambientes e à presença de Deus ou das forças espirituais, não ignore, ao contrário, abrace esse dom e use-o como um convite divino para interceder e levar a luz de Cristo aos lugares mais sombrios. Uma das características mais marcantes daqueles que possuem o dom do discernimento é um amor incontrolável pela presença de Deus. Esse amor não é superficial, não é algo passageiro, é uma fome e uma sede que vão além de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. É uma ânsia espiritual por estar perto de Deus, por ouvir sua voz e sentir sua direção de maneira clara e constante. Esse amor profundo pela presença de Deus transforma tudo na vida de quem o carrega. Não se trata apenas de uma busca emocional ou de um desejo de sentir-se bem. É um anseio genuíno de estar perto do Criador, de experimentar a plenitude de sua paz e orientação, como o salmista escreve em Salmo 8, 4, 1-0. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Esse versículo expressa perfeitamente a realidade de quem possui o dom do discernimento para essas pessoas. Estar com Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa neste mundo. Muitas vezes, aqueles que possuem esse dom começam a perceber que, sem a presença de Deus, nada mais tem sentido. Eles começam a valorizar mais o tempo em oração, o tempo diante do Santíssimo Sacramento. E cada momento de intimidade com Deus se torna mais precioso que qualquer prazer terreno. Esse amor pela presença de Deus é algo que vai além das palavras. Ele é demonstrado em ações. Como diz 1 João 3:8, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca,
Mas de fato e em verdade, para aqueles com o dom do discernimento, o amor por Deus não é uma emoção vaga, mas uma força que os move a viver em obediência, a servir ao próximo e a buscar sua vontade em tudo o que fazem. Moisés, por exemplo, entendia profundamente essa verdade. Em Êxodo 3:3, 1:5, ele faz uma oração sincera. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés sabia que nada poderia ser feito sem a presença de Deus. Para ele, sem a direção de Deus, não havia sentido em seguir adiante. Da mesma forma, aqueles que possuem o dom do discernimento sabem que sem estar em constante comunhão com Deus, qualquer plano, por mais bem intencionado que seja, está fadado ao fracasso. A vida de Jesus na terra também reflete essa mesma necessidade de estar com o Pai. Antes de tomar decisões importantes, como escolher os discípulos? Ele se retirava para orar. Jesus sabia que discernir a vontade de Deus requer tempo de solitude e intimidade com o Pai. Ele demonstrou isso em Lucas 6, 1, 2 até 13. Quando passou a noite em oração, antes de escolher os 12 apóstolos, porém, esse amor pela presença de Deus não vem sem desafios. Muitas vezes, aqueles com o dom do discernimento são chamados a viver uma vida separada, o que pode ser incompreendido pelos outros. Eles podem ser criticados por passarem tanto tempo em oração ou por buscarem solitude para se conectar com Deus. No entanto, essa separação não é uma punição, mas um chamado sagrado para viver de maneira mais profunda, em sintonia com a vontade divina. Como disse S.D. Lewis, é quando notamos a sujeira que Deus está mais presente em nós. É o sinal de sua presença. Essa sujeira pode ser interpretada como os desafios e provações que surgem ao se afastar das coisas do mundo e buscar mais de Deus. Contudo, ao buscarmos a presença de Deus, nossas vidas são refinadas. Nossa visão se torna mais clara e o discernimento começa a fluir de maneira mais abundante. Se você sente uma sede pela presença de Deus em sua vida, se sente como se o mundo ao seu redor perdesse o sentido sem estar em sua presença. Saiba que esse é um sinal claro de que Deus está refinando o seu discernimento. Não tenha medo de se separar do mundo para se aproximar mais dele. Esse amor é o alicerce do discernimento, pois é a presença de Deus que nos dá a clareza e a força para tomar decisões acertadas e viver em sua vontade. Uma das marcas inconfundíveis do dom do discernimento é a sensação de ser diferente dos outros. Não se trata de uma sensação de rejeição ou inadequação, mas de uma distinção sagrada que aponta para o propósito único de Deus para a sua vida. Aqueles que possuem esse dom, muitas vezes se sentem como se estivessem numa missão que o mundo ao redor não consegue entender completamente. Esse sentimento de diferença não é algo novo, ele está presente nas Escrituras desde o início. Deus sempre escolheu pessoas específicas, muitas vezes em situações inesperadas, para cumprir seus planos. Um exemplo claro disso é o profeta Daniel, que mesmo sendo levado para o cativeiro na Babilônia, se manteve fiel aos princípios de Deus, sem se corromper com as influências da cultura ao seu redor. Daniel 1:8. Daniel não apenas se recusou a se contaminar com a comida do rei, mas ele foi escolhido por Deus para desempenhar um papel crucial em um governo pagão. Sua diferença foi sua força.
E foi por meio dessa diferença que Deus usou Daniel para fazer grandes coisas. Da mesma forma, aqueles com o dom do discernimento, muitas vezes se sentem fora de sintonia com as pessoas ao seu redor, mesmo em círculos familiares ou amigos próximos. Isso não é porque eles são antissociais ou distantes, mas porque eles têm uma percepção espiritual mais aguçada, algo que os outros ao seu redor não conseguem ver ou entender. Eles são capazes de perceber as realidades espirituais que estão acontecendo por trás das ações, das palavras e até mesmo das situações cotidianas. Enquanto os outros muitas vezes ficam cegos para essas influências invisíveis. A sensação de ser diferente pode ser desconcertante. Você pode se perguntar por que eu me sinto assim ou por que não consigo simplesmente me encaixar como os outros. Esses questionamentos são comuns entre aqueles com o dom do discernimento. Mas a resposta é clara: Deus te separou para algo especial. Você não está sozinho. E essa diferença é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida para um propósito maior. São Pedro nos lembra dessa verdade em Pedro 2,9, quando diz: mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo nos ensina que, ao sermos separados por Deus, temos um propósito divino que vai além da compreensão humana. Nossa diferença não é uma carga, mas uma bênção. É um sinal de que estamos sendo chamados para um propósito maior. Algo que Deus preparou para nós desde o início. A vida de José é outro exemplo impressionante dessa distinção divina. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e, mais tarde, injustamente preso. Mesmo em meio a todas essas adversidades, Deus usou sua diferença espiritual para elevá-lo a uma posição de grande influência no Egito. José interpretou sonhos e ofereceu sabedoria que salvou uma nação inteira. Gênesis 41. Aqueles com dom do discernimento muitas vezes se sentem sozinhos ou incompreendidos. Mas lembre-se, você não está realmente separado dos outros. Você está sendo preparado por Deus para cumprir um papel que ninguém mais pode desempenhar. Sua percepção espiritual aguçada é a chave para trazer luz onde há escuridão. Jesus, o Filho de Deus, também experimentou essa sensação de ser diferente. Embora ele tenha vivido entre os homens, sua missão era completamente distinta das expectativas humanas. Jesus sabia que sua vocação estava alinhada com o Pai, e ele não se deixou influenciar pelas opiniões ou pressões do mundo ao seu redor. Em João 5:9, ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como aos seus. Mas, como vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi, por isso o mundo os odeia. Esse versículo mostra que, ao sermos chamados por Deus, muitas vezes precisamos viver de maneira diferente, sendo luzes em um mundo sombrio. Se você sente essa sensação de separação ou de ser diferente, saiba que é um sinal claro de que Deus está te preparando para um grande propósito. Em vez de ver isso como um fardo, veja como um privilégio divino. O Espírito Santo está te capacitando para ser uma luz e um testemunho da verdade de Deus em um mundo que muitas vezes está distante dessa realidade. Um dos sinais mais claros do dom do discernimento é a capacidade de ouvir a voz de Deus de forma profunda e clara. Para aqueles que possuem este dom, a voz de Deus não é apenas um eco distante ou uma sensação vaga, é uma orientação interna, uma impressão poderosa no coração. Uma palavra divina que nos guia e nos chama a agir. Porém,
Essa voz de Deus não vem sempre como um trovão ou um comando imponente. Muitas vezes, ela chega como um sussurro suave, uma inspiração silenciosa que só é percebida quando criamos espaço para ouvi-la em meio ao barulho do mundo. Em 1 Reis 1:9, 1:1 até 13. Encontramos o exemplo de Elias no Monte Horebe. O profeta não encontrou Deus no vento forte, terremoto ou fogo, mas sim em um sussurro suave. Esse versículo nos ensina que a voz de Deus não está necessariamente nas grandes manifestações externas, mas sempre nas pequenas, quietas e muitas vezes invisíveis interações com o coração humano. Para discernir essa voz, é necessário um coração atento, livre de distrações, que permita que Deus fale sem pressa ou interferência. A verdadeira sabedoria em ouvir a voz de Deus vem da disponibilidade do silêncio interior. Muitas vezes, podemos estar tão ocupados com nossas próprias ideias e com a pressa do dia a dia, que não conseguimos ouvir o que Deus quer nos dizer. Porém, quando nos damos tempo para estar na presença de Deus, quando paramos e ouvimos, sua voz se torna clara e certeira, guiando-nos em todas as decisões. O apóstolo João, em 1:027, nos ensina: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Aqui, Jesus nos lembra de que aqueles que pertencem a Ele têm a capacidade de ouvir sua voz, porque Ele nos conhece profundamente. Ele fala com cada um de nós de maneira pessoal, direcionando-nos no caminho da vida. Esse dom de ouvir a voz de Deus se manifesta não apenas em momentos de grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas diárias. Pode ser um toque suave de Deus ao escolher um caminho a seguir, ou uma inquietação interna que nos impede de fazer algo que não está em sua vontade. O dom do discernimento também pode se manifestar com uma sensação de paz ou confiança quando tomamos a decisão certa, ou uma agitação interna que nos avisa de que estamos nos afastando do plano divino. É importante lembrar que, embora a voz de Deus seja suave, ela não é insignificante. Quando aprendemos a discernir sua voz, ela se torna cada vez mais clara e poderosa. Deus fala conosco e seu chamado nos orienta em todos os aspectos da vida, desde questões pequenas até decisões mais profundas e significativas. A voz de Deus também exige confiança e obediência, mesmo que o que Ele nos diga não faça sentido no momento ou nos desafie a seguir um caminho difícil, como Abraão, que foi chamado a sacrificar seu próprio filho. Isaac, Gênesis 2:2. Somos chamados a confiar plenamente em sua sabedoria e a agir com fé. Abraão obedeceu sem questionar, acreditando que Deus sabia o que era melhor. Mesmo sem entender completamente o plano divino, muitas vezes o dom do discernimento também nos leva a questionar: será que isso realmente é Deus falando ou são meus próprios pensamentos? A dúvida é natural, especialmente no início, mas a experiência nos ensina a distinguir a voz de Deus das nossas próprias ideias. A voz de Deus sempre traz paz, conduz à verdade e nos alinha com a sua palavra. Mesmo nos momentos de incerteza, Deus sempre nos dá a confirmação de sua vontade. Portanto, se você sente que Deus está falando com você, mesmo em um sussurro suave, não ignore. Esse é o seu convite para ouvir mais profundamente, para agir com fé e para seguir sua vontade. Não se apresse em fazer escolhas sem consultar a voz do Senhor. Ela está lá, disponível para aqueles que buscam e confiam. Um dos sinais mais poderosos do dom do discernimento
é a confirmação que vem de líderes espirituais. Deus não nos chama a viver nossa jornada de fé de forma isolada. Ele coloca em nossas vidas pessoas espiritualmente maduras que podem nos ajudar a identificar e afirmar os dons que Ele colocou em nós. Quando alguém com autoridade espiritual reconhece o dom do discernimento em você, essa afirmação divina fortalece sua fé e lhe dá confiança para agir conforme a direção de Deus. O exemplo de Samuel, não? Antigo Testamento ilustra isso claramente. Quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele não reconheceu imediatamente que era o Senhor falando. Ele pensou que era o sacerdote Eli chamando-o. Porém, foi Eli, com sua experiência espiritual. Quem ajudou Samuel a entender que era Deus quem estava falando com ele? Ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se te chamar, dirás, falou, Senhor, porque o teu servo ouve um Samuel 3:9. Sem a orientação de Eli, Samuel poderia ter ignorado a voz de Deus. Mas com a confirmação de um líder espiritual, ele foi capacitado a reconhecer o chamado de Deus e seguir em frente com sua missão. Essa confirmação dos líderes espirituais não é apenas um simples elogio ou validação. Ela é um sinal divino de que estamos no caminho certo, alinhados com a vontade de Deus. No entanto, como vemos na vida de Samuel, essa confirmação também pode vir com um desafio, pois muitas vezes precisamos abrir mão de nossa própria vontade para abraçar o que Deus tem para nós. São Paulo, Timóteo, lembra Timóteo, não negligencie o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O ato de impor as mãos simboliza a transmissão do poder de Deus e a confirmação pública de um chamado divino. Assim, os líderes espirituais têm o papel de orientar e refinar os dons que Deus nos deu, para que possamos usá-los da melhor maneira possível, sempre em conformidade com sua palavra. Muitas vezes, ao começarmos a perceber nossos dons, surge a dúvida: será que isso realmente vem de Deus? Ou será que estou apenas imaginando coisas? Isso é natural, especialmente quando estamos no início de nossa jornada de discernimento. É por isso que a afirmação de um líder espiritual é tão importante. Eles nos ajudam a distinguir entre os movimentos genuínos do Espírito Santo e as ideias ou emoções pessoais que podem surgir em nossos corações. Além disso, a confirmação de líderes espirituais serve para nos proteger. Eles nos guiam com sabedoria e discernimento, evitando que usemos nossos dons de maneira egoísta ou imprudente. Muitas vezes, eles nos corrigem com amor, como um pai que orienta seu filho a crescer de maneira sábia e prudente. Essa correção não é um julgamento, mas uma orientação amorosa que visa nosso crescimento espiritual. Se você ainda não recebeu essa confirmação, não se desanime. Deus trabalha em seu tempo perfeito. E Ele trará os líderes espirituais certos para orientar e afirmar o que Ele já colocou em seu coração. Enquanto isso, continue buscando a sua presença em oração. Continue estudando sua palavra. E continue servindo com humildade. A confirmação virá. E quando chegar, você se sentirá ainda mais capacitado para cumprir o plano divino para a sua vida. Lembre-se, os dons espirituais são dados para a edificação da igreja, não para o benefício pessoal. Eles têm a missão de fortalecer o corpo de Cristo e de impactar o mundo ao nosso redor. Portanto, a confirmação de líderes espirituais
nos ajuda a ajustar nossa visão e nos guiar em como usar esses dons para servir ao reino de Deus de forma eficaz e fiel. O dom do discernimento não é algo reservado apenas para um pequeno grupo de pessoas especiais. Todos os cristãos, ao aceitarem Jesus Cristo em suas vidas, recebem a capacidade de discernir a verdade espiritual através do Espírito Santo. Esse chamado ao discernimento é uma responsabilidade universal para todos os que pertencem à família de Deus. A Bíblia nos ensina que, ao aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, o Espírito Santo nos capacita a discernir a vontade de Deus em nossas vidas e a fazer escolhas que o glorifiquem. Em Isaías 1:1-2, o profeta descreve o Espírito de Deus com atributos poderosos, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses atributos não são exclusivos para profetas ou líderes espirituais. São dados a todos os que são guiados pelo Espírito. Portanto, o discernimento não é apenas para algumas pessoas, mas um presente e uma responsabilidade para todos que são filhos de Deus. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que Ele mesmo, embora fosse o Filho de Deus, nunca agiu de maneira independente do Pai. Ele sempre dependia do Espírito Santo para discernir a vontade de Deus em cada momento. Em João 5:9, Jesus afirma: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que vê o Pai fazer, porque tudo o que Ele fizer, o Filho igualmente o faz. Jesus é o modelo perfeito para todos nós, mostrando-nos como depender do Espírito Santo para discernir a vontade de Deus e viver em obediência. A verdadeira finalidade do discernimento é muito mais do que simplesmente identificar o que é errado ou evitar o mal. O propósito do discernimento é entender o que Deus está fazendo e participar ativamente de sua obra no mundo. Ele nos chama a discernir os tempos e as estações, saber quando falar e quando se calar, quando agir e quando esperar. O discernimento é sobre alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, não apenas para nos proteger das armadilhas do inimigo, mas para participarmos do que Deus já está fazendo em nosso meio. Esse chamado ao discernimento está presente para todos os cristãos. Não é algo que só alguns escolhidos podem acessar, mas uma capacitação divina disponível para todos que estão em Cristo. O discernimento. Portanto, não é um dom que nos coloca num lugar de privilégio, mas uma ferramenta para a edificação do reino de Deus. Ao discernirmos corretamente a vontade de Deus, podemos agir em seu nome, trazendo luz e verdade para um mundo que está em escuridão. No entanto, esse chamado ao discernimento não é algo fácil. Vivemos em um mundo cheio de enganos e distrações, e muitas vezes as vozes do mundo nos afastam da clareza divina. Mas, como diz Filipenses 4:7, o Espírito Santo nos dá uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que nos ajuda a discernir o caminho certo. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, se você é filho de Deus, o Espírito Santo já habita em você. E o discernimento já está ao seu alcance. O que você precisa fazer é se disponibilizar para ouvi-lo e seguir a sua orientação. Deus não nos deixa sozinhos nessa jornada. Ele nos equipou com o Espírito Santo, que nos ensina a discernir, escolher sabiamente
e agir em obediência à sua vontade. Portanto, ao caminhar em sua vida de fé, lembre-se de que o discernimento é uma responsabilidade divina que todos os cristãos devem abraçar. Não é algo opcional ou para um grupo seleto, mas sim uma parte integral da nossa caminhada com Cristo. Deus nos chama a viver em discernimento para que possamos refletir sua luz no mundo e cumprir sua vontade em cada área de nossas vidas. O primeiro pilar fundamental do discernimento é a busca constante por Deus. O discernimento não é algo que se desenvolve automaticamente ou por um simples desejo de compreender. Ele requer um relacionamento diário com Deus. Uma conexão profunda através da oração, da leitura da palavra e da meditação no que Ele nos diz. O discernimento começa e termina em Deus, pois é Ele quem nos revela a sua vontade e nos guia através do Espírito Santo. Em Lucas 6, 1-2 hasta 13, vemos Jesus, o Filho de Deus, retirando-se para orar antes de tomar decisões importantes, como a escolha dos seus discípulos. Ele passa toda a noite em oração, buscando a orientação do Pai, Jesus, sendo sem pecado e divino, ainda assim se dedicava a orar antes de tomar decisões cruciais. Isso nos ensina que, se o próprio Filho de Deus dependia do Pai em oração, quanto mais nós, seus filhos, devemos buscar a direção de Deus em tudo o que fazemos. A oração é o fundamento do discernimento. Quando nos afastamos do barulho do mundo e dedicamos tempo para buscar a Deus em oração, nosso coração se torna mais sensível à sua voz. A oração nos coloca em sintonia com os planos de Deus e nos ajuda a discernir sua vontade. Muitas vezes, o Espírito Santo fala conosco em momentos de silêncio, nos tocando através da leitura das Escrituras, das impressões no coração, ou até mesmo de uma sensação de paz que acompanha uma decisão. Além disso, o tempo de oração deve ser intencional e sem pressa. Quando oramos apressadamente ou de maneira superficial, perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus com clareza. Como nos ensina o Salmo 4:6, 1:0, aquietai-vos, e sabe que eu sou Deus. O discernimento exige um tempo de quietude, onde podemos ouvir a voz de Deus sem as distrações do mundo. Buscar a Deus também significa buscar sua vontade em todas as áreas da nossa vida, e não apenas quando enfrentamos grandes decisões. Todos os aspectos do nosso dia a dia devem ser entregues a Ele. Deus deseja se envolver com cada detalhe da nossa vida. E ao buscá-lo, reconhecemos sua soberania e direção para todas as coisas. Desde as pequenas escolhas até os desafios mais complexos. Por isso, o primeiro pilar do discernimento é a busca constante por Deus, a oração diária. O estudo da palavra de Deus e a meditação em sua verdade são ferramentas essenciais para fortalecer nossa capacidade de discernir sua vontade. Se você deseja crescer em discernimento, comece com uma vida de oração consistente, onde sua alma possa descansar na presença de Deus e ser direcionada por Ele. Ao buscar a Deus de todo o coração, você não apenas será capaz de discernir o que é bom e o que não é, mas também será capacitado para agir de acordo com a sua vontade, vivendo uma vida que reflita o seu caráter e propósito. O segundo pilar essencial para desenvolver o discernimento é a obediência a Deus. Não basta apenas buscar a Deus em oração ou ter o desejo de conhecer sua vontade. O discernimento verdadeiro exige ação. Quando Deus nos fala,
é necessário agir em conformidade com o que Ele revela. A obediência é a chave que desbloqueia o poder do discernimento em nossas vidas, pois ela afirma nossa confiança no que Deus nos diz. Mesmo quando as circunstâncias podem ser desafiadoras, em Gênesis do Vudu, encontramos o exemplo de Abraão, que foi chamado por Deus a sacrificar seu filho Isaque. Mesmo sem entender completamente o plano divino, Abraão obedeceu. Sua confiança em Deus era tão forte que ele não hesitou em seguir a ordem divina, mesmo sendo algo extremamente doloroso e incompreensível. Quando Deus viu sua obediência, Ele providenciou um substituto para Isaque, mostrando que a obediência gera bênçãos e revelações divinas. A obediência a Deus, muitas vezes, nos chama a agir sem ver o quadro completo. Como vimos em Abraão, o discernimento pode nos levar a caminhos desconhecidos. Oshvezesh. O que Deus nos pede pode parecer impossível ou até contraditório. Porém, quando obedecemos, nos colocamos no fluxo da vontade de Deus. E Ele sempre honra aqueles que lhe obedecem, proporcionando a força e a sabedoria necessárias para enfrentar qualquer desafio. O discernimento também exige coragem para agir. Muitas vezes, saber o que Deus quer que façamos é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando tomamos a decisão de agir em obediência. Quando falamos a palavra certa, tomamos a atitude certa, ou seguimos o caminho que Deus nos aponta. Estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie de maneira prática e visível. Tiago 1:22. Somos desafiados, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O discernimento não é apenas uma questão de saber o que é certo, mas de viver conforme o que sabemos ser a vontade de Deus. Uma das maiores dificuldades de viver em obediência é o medo do desconhecido ou da perda. Muitas vezes, o que Deus nos pede envolve sacrificar nossas preferências pessoais ou até mesmo nossas certezas. Porém, quando obedecemos, nos tornamos mais disponíveis para as bênçãos de Deus, que vão além do que podemos imaginar. Assim, o segundo pilar do discernimento é a obediência. A verdadeira sabedoria do discernimento vem da disposição de agir conforme a direção de Deus, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Se você quer crescer em discernimento, comece a agir em obediência nas pequenas coisas, e Deus o conduzirá em sua jornada de fé. A obediência ativa sua fé, e ela se torna uma ferramenta poderosa para discernir a vontade de Deus. Quando decidimos seguir o caminho de Deus com confiança e ação, nossas vidas se tornam testemunhos vivos de sua fidelidade e amor. Como Paulo nos ensina em Romanos 1:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O discernimento floresce em um coração que, sem reservas, obedece a Deus e está aberto à sua orientação. O terceiro e último pilar do discernimento é a perseverança com vigilância. O discernimento não é algo que acontece de uma vez por todas. É um processo contínuo de crescimento e amadurecimento para que esse processo se desenvolva plenamente. É necessário perseverar e manter-se vigilante, sempre atentos às sutilezas espirituais e prontos para resistir
às distrações e tentações que podem desviar nossa atenção da vontade de Deus. São Pedro, em 1 Pedro 5:8, nos adverte: sede sóbrios, e vigie, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Essa passagem nos lembra que, enquanto buscamos discernir a vontade de Deus, a vigilância espiritual é essencial. O inimigo está constantemente tentando nos enganar e nos afastar do caminho de Deus. E sem perseverança e vigilância, podemos facilmente ser influenciados pelas distrações do mundo e pelas mentiras do inimigo. A perseverança é necessária porque o discernimento, muitas vezes, não acontece de forma imediata. Pode ser que precisemos esperar, orar mais, buscar a direção de Deus mais intensamente em certos momentos. A paciência é uma virtude indispensável no processo de discernir a vontade de Deus. Quando enfrentamos situações difíceis ou confusas, podemos ser tentados a tomar decisões precipitadas. Porém, o discernimento exige que confiemos em Deus, esperando em sua resposta e perseverando em oração e fé. Em Lucas 1:8:1, Jesus nos ensina sobre a importância da perseverança na oração com a parábola da viúva persistente. Ele diz: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. A viúva persistiu até conseguir justiça. E Jesus nos mostra que a perseverança em oração é essencial para que possamos discernir corretamente a vontade de Deus em nossas vidas. A vigilância, por sua vez, envolve estar alertas às influências espirituais ao nosso redor. Quando buscamos discernir, precisamos estar atentos aos sinais de Deus e às tentações que podem surgir. Desviando-nos de sua vontade, vigiar significa não apenas estar atento ao mundo espiritual, mas também a nós mesmos, às nossas emoções, pensamentos e motivações. Muitas vezes é fácil cair nas armadilhas do ego ou ser guiado pelas pressões externas. Portanto, o discernimento requer uma vigilância constante sobre o que estamos ouvindo, pensando e fazendo. Quando perseveramos em vigilância, somos fortalecidos pela graça de Deus e aprendemos a discernir mais claramente sua vontade em nossas vidas. Mateus 2, 6, 4, 1. Jesus exorta os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O chamado para vigiar e orar é um convite para nos mantermos firmes, apesar das dificuldades ou distrações que surgem em nossa caminhada de fé. Portanto, a perseverança com vigilância é o último pilar do discernimento. Não podemos abandonar nossa jornada de busca por Deus quando as respostas não vêm imediatamente ou quando os desafios surgem. Precisamos continuar perseverando, confiando que, ao permanecer vigilantes e firmes, Deus revelará sua vontade no seu tempo perfeito. Se você deseja crescer em discernimento, lembre-se de que a perseverança e a vigilância são cruciais. Nunca desista de buscar a direção de Deus. E esteja sempre alerta às suas mensagens. Como diz Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar para que,
depois de terem feito a vontade de Deus? Recebam o que Ele prometeu. A perseverança no discernimento não apenas nos leva à verdade de Deus, mas também nos prepara para cumprir seu plano em nossas vidas, refletindo sua luz e verdade para o mundo ao nosso redor, no processo de discernimento espiritual. A tradição da igreja oferece um rico patrimônio de sabedoria e práticas que nos ajudam a entender e aplicar o dom do discernimento de forma eficaz em nossas vidas. Uma das ferramentas mais poderosas para ajudar a guiar nossas escolhas espirituais vem das regras de discernimento de espíritos de Santo Inácio de Loyola, que são parte do legado dos exercícios espirituais. Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, desenvolveu um conjunto de diretrizes práticas para ajudar os cristãos a discernir a vontade de Deus, especialmente quando se encontram diante de grandes decisões ou quando enfrentam tentações espirituais. Em sua obra, Exercícios Espirituais, ele ensina como distinguir entre os movimentos do Espírito Santo e as movimentações do espírito maligno, que frequentemente tentam nos desviar da vontade de Deus. Uma das principais diretrizes de Santo Inácio é aprender a perceber a diferença entre os espíritos bons e maus. Ele explica que, quando estamos em sintonia com Deus, o Espírito Santo nos dá consolo, paz e alegria, mesmo em tempos de dificuldade. Por outro lado, os espíritos malignos frequentemente nos levam a sentimentos de desespero, confusão, ansiedade ou autossuficiência, ou discernimento. Então, envolve aprender a distinguir esses sinais internos para saber se estamos sendo guiados pela vontade de Deus ou por influências contrárias. As regras de discernimento também enfatizam a importância de estar atento aos sentimentos interiores que surgem durante as decisões espirituais. Santo Inácio ensina que devemos analisar se uma determinada ação ou decisão traz paz para o nosso espírito e nos aproxima de Deus, ou se cria inquietação e afasta-nos da paz. Ele chama isso de consolo quando o Espírito nos leva a uma maior união com Deus, e desolação quando nos sentimos distantes de Deus. Ao aprender a identificar esses estados espirituais, podemos tomar decisões mais alinhadas com o plano divino para nossas vidas. Além disso, Santo Inácio ensina que o discernimento é um processo contínuo e exige uma oração constante e uma disposição para se submeter à vontade de Deus. Ele nos lembra que devemos buscar orientação em momentos de desânimo ou tentação, mas também em momentos de alegria e sucesso, para garantir que não deixemos o orgulho ou a vaidade nos desviar do caminho correto. Uma prática importante que Santo Inácio sugere é o exame de consciência, que é uma reflexão diária sobre nossas ações, pensamentos e sentimentos. Este exercício nos ajuda a perceber os movimentos interiores e discernir se estamos sendo fiéis à vontade de Deus ou se estamos nos deixando levar pelas nossas inclinações humanas. Ao final de cada dia, podemos examinar nossas ações e ver onde conseguimos ouvir a voz de Deus e onde podemos melhorar. A tradição católica, portanto, nos oferece uma rica fonte de recursos para fortalecer nosso discernimento espiritual. Ao aplicar as regras de discernimento de Santo Inácio, podemos aprender a reconhecer a voz de Deus, resistir às tentações do inimigo e seguir o caminho de santidade com maior clareza. Se você deseja aprofundar seu discernimento espiritual,
Recomendo que reserve um tempo para estudar as regras de Santo Inácio e pratique o exame de consciência diariamente. Esses exercícios não são apenas para os momentos de crise, mas devem ser incorporados à nossa vida diária, para que possamos crescer continuamente em sabedoria e obedecer mais plenamente à vontade de Deus.